O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo mundo em 80 minutos, ou menos. Ou mais. Cúpula do G20 termina com ganhos indianos e discussão sobre nome do país. Vamos lá, meu caro Matias. Nesse bloco aqui, como você brincou, né, da volta ao mundo, a gente faz um megazord aqui, né? Vai ser uma mistura de G20 com... Aí a gente vai pôr guerra na Ucrânia, e aí a gente vai pôr outras notícias asiáticas, né? Já que o G20 foi na Índia, a Índia fica na Ásia. Então foi um jeito aí de criar, né, de possibilitar o roteiro dessa semana. E um tiquinho de carimbó. Começando, né, pelo fato de que a cúpula, ela sem dúvida nenhuma, ela termina com muitos ganhos indianos, né? A Índia, que era o país sede, né, o Modi se encontrou com diversas lideranças estrangeiras, né, sendo o anfitrião, anunciou vários acordos, vários termos de cooperação. Alguns deles a gente vai olhar com mais calma aqui, inclusive talvez a principal notícia do G20 do ponto de vista econômico, que saiu um pouco despercebida até, né? Começando pelo G20 em geral, né? Além da ausência do Vladimir Putin, o Xi Jinping também não foi à Índia, né? A China foi representada pelo primeiro-ministro Li Qiang. Não foi dada ali uma justificativa oficial fora do protocolo, ou seja, não se sabe se teve alguma coisa, sei lá, ele estava com Covid. Não, apenas, né, não pôde ir por razões de agência e tal, embora... Lembrando que a relação dos países se desgastou muito também nos últimos tempos, né? Exatamente, né? Então, muito provavelmente é por conta desse desgaste, desse distanciamento entre China e Índia, né? Que inclui até escaramuças fronteiriças. Os caras saíram na mão, tipo, literalmente. Nós tivemos uma declaração final, né? Que... embora não tenha sido muito ambiciosa, né, tenha sido um pouco protocolar, foi de certo modo uma conquista, porque havia o temor concreto de que não se chegaria a uma declaração final, né? Essa declaração final, inclusive, não condena a Rússia, como a gente vai falar mais pra frente, mas ela teve um aspecto interessante que foi, digamos assim, uma autocrítica em relação à questão ambiental, né? Dizendo que, olha só, os países não estão fazendo o suficiente, né, para combater as mudanças climáticas, os países não estão cumprindo a agenda contra a pobreza também, então teve um tom de autocrítica interessante, né, embora tenha sido uma declaração relativamente protocolar. Outra questão ligada ao G20 como um todo, né, e que foi um ganho indiano, né, o que acontece? A União Africana, ela costuma ser convidada para o G20, né? Nós temos ali vários convidados permanentes, né? Como a União Africana, o secretário-geral da ONU, o governo espanhol, né? São sempre alguns governos que sempre aparecem. No caso, o Egito também convidou, né? Ilhas Maurício, Bangladesh, Omã, Países Baixos, Nigéria, Singapura e Emirados Árabes Unidos, tá? Bangladesh, né, e Ilhas Maurício, até por serem país, né, Bangladesh está ali do lado, Ilhas Maurício é um país do Índico, né? Só que a União... E Bangladesh teve o encontro bilateral, né, entre o Alberto Fernandes e a primeira-ministra Sheikh Hasina, lembrando dessa grande amizade que a gente tem visto florescer, né? Graças ao futebol. E ao ódio à Inglaterra. Mas por proposta indiana,
tá? Agora a União Africana será membro permanente do G20, tá? Então isso acaba sendo também um ganho indiano, né? Ou seja, de falar, olha só, estamos buscando maior representatividade, né, do chamado Sul Global, estamos efetivamente lutando por isso, então estamos aqui nos movimentando para que a União Africana agora seja um membro permanente. Aí, antes mesmo do G20, né, já começou uma outra discussão que é sobre a história de que a Índia vai trocar de nome, né? E aí a gente falou um pouco disso nas redes sociais, né? Desde a semana passada, né? No feriado mesmo. Mas é importante a gente abordar isso aqui também, até porque o podcast tem um alcance que as redes sociais não têm, né? Mas o que aconteceu? Né? No dia 6 de setembro, pipocou nas internets imagens do convite para o jantar formal de recepção do G20. E aí, no convite, a presidente da Índia, a Draupadi Murmu, estava como presidente de Bharat, B-H-A-R-A-T. Tá? E muitas pessoas, como assim? O que é isso? A Índia vai mudar de nome? A Índia vai trocar de nome e tal? Só que tem uma questão antes de tudo isso, que não é uma troca. A Índia já se chama Bharat, tá? A Constituição Indiana, de 1950, no primeiro artigo, diz: Índia, isso é, Bharat, será uma união de estados. E na versão em hindi do texto, ainda tem a troca da ordem, né? Bharat é Índia, né? Índia é o nome que tem origem persa, né? O nome que os persas usavam para se referir ao vale do rio Indo, que aí do persa entrou no grego, do grego entrou no português, do português entrou no inglês, né? E Índia é o nome do país em inglês, no caso sem acento. Né? E algo assim que é bastante comum até, né? De tipo, países terem o nome mais conhecido, né, por estrangeirismos, mas a população local adotar um nome em alguma língua autóctone, enfim, como a gente já deu vários exemplos no programa, a Hungria, Finlândia, enfim, que são o Japão, né? O Nihon, vários países que acabam sendo mais conhecidos, né, por termos estrangeiros, mas no dia a dia, né, a população adota nomenclaturas locais. E também tem o fato, né, de que, como a gente também comenta já tem algum tempo, muitos países que tiveram nomes impostos, né, pelos imperialismos europeus passaram a adotar ou defender a adoção de nomes nativos, como você falou, né? Autodenominações. Então, o Alto Volta vira Burkina Faso. As Rodésias viram Zâmbia e Zimbábue. A Costa do Ouro virou Gana, né? Tem a discussão das Filipinas querendo mudar de nome, aí tem aquela citação do Duterte, né? Falando que as Filipinas são batizadas em nome de um espanhol gordo, branquelo, que nunca pisou nas Filipinas, né? Então você tem essa dualidade, né? E no caso, Bharat é um nome hindi, né? Hindi, né? H-I-N-D. E o Bharat, né, é um nome de origem védica, tá? Que é derivado do nome de uma tribo que participou da Batalha dos 10 Reis, tá? De quase 4.000 anos atrás, que é descendente de um rei conquistador que é descrito, citado no épico sânscrito, o Mahabharata, tá? Que é sobre a origem do hinduísmo. Inclusive, essa informação do épico sânscrito, o Mahabharata, foram os nossos ouvintes que forneceram lá no Twitter, né? Porque como a gente já mencionou, a gente tenta suprir a lacuna sobre a Índia, mas a gente conhece muito pouco sobre a Índia, né? Não, e o Mahabharata, eu
Eu leio pro meu filho uma versão para crianças e mesmo ela é muito difícil de... ainda mais porque são diversos personagens, né? Então é difícil memorizar todos eles, né? Até porque não são traduzidos, né? Fazendo uma analogia, é como se fosse um nome que remete ao Velho Testamento, né? Um evento quase mítico de milhares de anos atrás, tá? E o que acontece? O nome Bharat está ligado à região norte da Índia, do rio Ganges, né? E a bacia do Ganges, ela está quase totalmente dentro da Índia. O rio é de suma importância para os hindus, né? Ele é personificado na deusa Ganga, né? Tem nada a ver com maconha, tá, gente? E em contraste, né, o nome Índia se refere ao rio Indo, que hoje é quase todo dentro do Paquistão, né? O rio Indo ali é um dos berços civilizatórios, né, e tal, mas o rio Indo, a bacia do rio Indo tá quase toda dentro do Paquistão, né? Em sânscrito, o nome do rio era Sindhu, que é nome de uma das províncias do Paquistão, inclusive. Então, Índia não é um nome imperialista exatamente. Índia se refere ao rio Indo, que é importantíssimo, dentro do subcontinente indiano, que passou para o persa, e aí eu disse, do persa para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, do português para o inglês. Tá? Né? Foram os portugueses que consagraram o nome Índia, inclusive, né? Com Vasco da Gama, né? Todas aquelas coisas. Então, o nome Bharat, ele já estava na Constituição. Ele é uma espécie de, como o Matias falou, um nome autóctone, uma alternativa autóctone. E aí, por exemplo, o BJP, né, o Partido do Nacionalismo Hindu, que a gente tanto cita, que é o partido do Narendra Modi, né, BJP é uma sigla para o quê? Bharatiya Janata Party, né, em inglês. Partido Popular Indiano, no caso indiano, Bharatiya, tá? Que é o gentílico de Bharat, digamos assim. Então, primeiro, não é uma mudança de nome, é uma alternativa que já existe. O interessante, então, que tem que ser a verdadeira discussão, é por que essa alternativa ganhou algum destaque agora? Por alguns motivos, alguns potenciais motivos, né? Primeiro, é o governo do nacionalismo hindu, ou seja, e é um nome ligado aos hindus, ligados ao rio Ganges, ligado a esse épico da origem do hinduísmo, que o Matias está lendo para o Martim. Então, é um nome que agrada, né, aos nacionalistas hindus. Também acaba sendo um nome, né, que, na atual discussão político-partidária indiana, também acaba sendo interessante. Por quê? Porque algumas semanas atrás, a gente lembrou aqui, meu caro Matias, né, que a oposição indiana criou uma frente ampla para disputar as próximas eleições. Essa frente ampla, cuja sigla é Índia, né? E isso está ligado a esse debate, que é o debate fundacional da Índia. Quando a Índia foi criada, você tinha os seculares, né? E aí esses seculares, o Gandhi, por exemplo, né? O Gandhi, ele era hindu, só que ele falava, olha só, a Índia tem que ser de todos, a Índia tem que envolver os muçulmanos, os cristãos, a Índia tem que ser um estado secular. Você tinha o Nehru, que falava, a Índia tem que ser um estado secular porque a Índia tem que ser um estado socialista, né? Mas do outro lado você tinha os nacionalistas hindus, né? O pessoal da ideologia Hinduva, né? O pessoal da RSS, organização que o Modi faz parte, né? E a RSS é uma organização proto-fascista, tá? Proto, eu tô sendo gentil, talvez, inclusive. Então, a dualidade entre Índia e Bharat é a dualidade fundamental da Índia, entre um estado secular multirreligioso ou um estado hindu, né? Lembrando que uma dessas alternativas para o nome Índia, e é o nome de um dos principais jornais da Índia, né, é Hindustão, terra dos hindus, né? Um dos principais jornais da Índia é o Hindustan Times, né? Por vezes a gente coloca ele aqui no nosso roteiro, inclusive. Então o nome Bharat está ligado a essa origem do Ganges, está ligado ao hinduísmo, está ligado a essa divisão na política interna indiana atualmente.
E também está ligado a uma questão das fronteiras do país. Né? Recentemente a gente repercutiu que, quando inauguraram o novo prédio do parlamento indiano, nesse prédio, né, você tinha um mapa histórico da Índia, supostamente histórico da Índia, que na verdade é um mapa de uma grande Índia, em que você coloca regiões do Sri Lanka, do Nepal, do Bangladesh, da China, do Paquistão, como parte da Índia. É o indo-renditismo. Essa ficou boa. Né? E o rei Bharati original, né, esse rei mítico, né, quase lendário, era um grande conquistador que conquistou inclusive regiões que hoje não são da Índia. Né? Então também tá ligado a esse revisionismo, né, das fronteiras indianas, ao revisionismo da história muçulmana da Índia, porque o nome Índia inclui os muçulmanos. Né? O nome Bharati não inclui os muçulmanos. O nome Bharati é um nome hindu, por excelência. Tá? Então foi uma escolha. O ponto é, essa escolha pode resultar no governo indiano solicitando que internacionalmente seja chamado de Bharati e troque o nome da representação do país na ONU, por exemplo? Pode. Tá? Não sabemos se isso é muito provável, pouco provável. Tá? Admito minha ignorância, mas é uma possibilidade. Né? Anos atrás nós tivemos a República Tcheca solicitando ser chamado de Tchequia. Recentemente tivemos a Turquia, né? Em inglês pedindo para ser chamado de Turquia. Né? Então é uma possibilidade, mas é um nome que já existia, já estava na Constituição indiana e reflete essa polarização e esse nacionalismo hindu. Inclusive, o local, tá? O centro de convenções em Nova Delhi, onde foi realizada a cúpula do G20, se chama Bharat Mandapam, tá? É um grande centro de convenções, tá? Tem aí mais de 625 quilômetros quadrados, tá? E foi, né, o local sede do G20. Da troca de nome, meu caro Matias, a gente vai passar por algumas outras notícias indianas, tá? Para depois a gente falar do que talvez tenha sido a principal notícia do G20, tá? Mas começando pelo fato de que a Índia, semana passada, né, além de celebrar o seu pouso na Lua, lançou seu primeiro satélite para observar o Sol, tá? O Aditya L1. Ele vai levar 4 meses, né, o satélite, para chegar perto, né, do Sol. E Aditya, né, é justamente o conjunto de divindades do hinduísmo que representam o Sol. Tá? Também em relação à Índia, no contexto do G20, né, nós tivemos uma cúpula, mais um evento bilateral entre Modi e o Biden. Tá? Lembrando que recentemente o Modi realizou uma visita de Estado, né, a Washington, e aquela declaração final, né, com diversas concessões, diversos acenos ao governo indiano, como por exemplo o fato de que na Índia, né, vai poder ser fabricado um dos principais motores a jato, né, dos Estados Unidos, o mesmo motor que equipa os caças F-18, por exemplo, o mesmo motor que equipa os Gripen, usados pelo Brasil. Ele também realizou 2 cúpulas bilaterais bastante extensas, bastante pomposas, com a Meloni, da Itália, e o MBS, né, o Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. Inclusive, o vídeo que o Ministério de Relações Exteriores da Índia publicou das conversas entre Modi e MBS é digno de Bollywood, assim. O MBS chega no carro em câmera lenta, né? Aí ele desce do carro, assim, e aí bate um vento, e aí vem a guarda de honra a cavalo, assim, tudo em câmera lenta, né? Uma produção ali fantástica, né? E como parte das conversas de parceria estratégica entre Índia e Arábia Saudita, no que a gente já vai falar mais disso, tá? Mas no último ano fiscal indiano, o comércio entre os dois países passou de 50 bilhões de dólares. Tá? Isso é muita grana, sobre qualquer parâmetro que você quiser pensar.
E, finalmente, na Caxemira indiana, 2 rebeldes e 4 soldados indianos morreram numa troca de tiros no último dia 13 de setembro, tá? No distrito de Anantnag, tá? Perto da divisa com o distrito de Rajuri. Aí nós vamos para essa grande notícia do G20 que eu estou citando, que acho que foi muito pouco comentada, e aqui o nosso ouvinte vai ter que ter um pouquinho de poder de abstração visual, ou então, se ele tiver no computador, abre aí um mapinha numa outra aba, tá? Mas foi anunciado, tá, o acordo para o Corredor Econômico Índia, Oriente Médio, Europa. Tá? O evento de lançamento contou com Índia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e União Europeia. Mas Israel e Jordânia também vão fazer parte desse processo. Eu ia falar Chipre, mas o Chipre é parte da União Europeia. Do que se trata esse corredor? Vão construir terminais portuários e ferrovias que vão permitir que cargas e produtos, enfim, o que for, saiam da Índia, aí vão de navio até a costa oriental da Península Arábica, né, no Golfo Pérsico. Aí, em terminais portuários dedicados, essas cargas vão ser desembarcadas, colocadas em trem. De trem, elas vão cruzar a Península Arábica, cruzar a Jordânia e, em Israel, possivelmente em Israel, ou possivelmente ali na costa do Egito, ainda vai depender de algumas negociações, essas cargas serão reembarcadas em navios e aí vão até terminais portuários na Grécia e na Itália, e desses países serão ligados por rodovias até França e Alemanha, as duas principais economias da União Europeia. Tá? Por que eu citei o Egito? Né? Porque o Egito é um país que está muito pé da vida com essa iniciativa. Tá? Essa iniciativa, segundo o governo indiano, o governo saudita, vai permitir diminuir o tempo de viagem e o custo de viagem ligando a Índia à Europa. Junto com isso ferra quem, digamos assim? Esse projeto compete com quem? Com os projetos da chamada Nova Rota da Seda, da China, que passam pelo Irã principalmente, e com o Canal de Suez. Tá? O Canal de Suez pode ficar para trás se esse projeto for muito viabilizado. Tá? Pode perder parte do seu volume, pode perder parte da sua relevância. Por isso que eu mencionei que o Egito quer entrar nas negociações. E onde os Estados Unidos entram nisso? Primeiro, mas daí evita também, né, que se um navio encalhar, a economia mundial não sofra, né? Tem isso, né? Porque, imagino que esse projeto não seja uma resposta imediata ao ocorrido ano retrasado, né? Acho que foi retrasado. Retrasado, mas é uma forma de justamente ampliar os horizontes, né? E os interesses dos Estados Unidos é ferrar com a China, né? Competir com a China, vamos usar no termo mais neutro, né? Competir com o projeto chinês. Empresas dos Estados Unidos vão ser algumas das investidoras nesse projeto, tá? Ao mesmo tempo, o Modi no G20, ele também teve reuniões, por exemplo, com o Sergei Lavrov, tá? E a Índia hoje é um dos principais parceiros comerciais da Rússia. A gente já falou aqui, a China continua comprando muito petróleo russo, a China também compra equipamentos militares e desenhos militares da Rússia. A Índia, no caso. A Índia, desculpa, a Índia. Então, esse é um dos motivos que eu falei que a Índia foi uma das grandes vencedoras. A Índia está conseguindo, independente do... O governo Modi, tá, um governo nacionalista hindu, é um governo apoiado pelos fascistas indianos, e internamente é um governo muito problemático. Externamente, ele está seguindo a agenda tradicional indiana de não alinhamento e de se beneficiar com todo mundo. Tá? É o contrário, por exemplo, de outros governos de direita e extrema-direita que nós vimos pelo mundo, como o governo Bolsonaro, que também conduziram a sua política externa sobre um prisma de alinhamento ideológico. E que rompe com a tradição diplomática do país. Isso, no caso do Brasil, sim. Então a Índia não, a Índia está negociando com
Rússia, com Estados Unidos, com os países vizinhos, com os países árabes, com os países europeus, todo mundo, tá? Então, esse projeto foi talvez a principal notícia do G20, tá? O anúncio desse corredor econômico. Inclusive, eu acho que foi o Al Jazeera que publicou no Twitter uma animaçãozinha, mostrando um barquinho, aí o barquinho vira um trem, aí o trem vira de novo um barquinho, para ajudar a ilustrar esse projeto de infraestrutura. Outra notícia multilateral interessante desse G20, e que aí envolve o Brasil, a gente vai começar a transicionar, foi o anúncio da Aliança Global de Biocombustíveis. O anúncio foi feito, né, contando com... o centro da foto é Modi, Lula e Biden, tá? O Lula, inclusive, né, tem esse debate, a gente já mencionou aqui no programa, né, tem esse debate muito estéril na mídia brasileira. O governo Lula é anti-americano, não é anti-americano. O Lula conversou com o Biden no G20, o Lula conversou com o Biden por telefone esses dias, o governo Lula, né, teve 2 declarações conjuntas com os Estados Unidos lá no G20, e já foi anunciada uma reunião bilateral quando o presidente Lula for a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Mas enfim, tivemos o anúncio dessa Aliança Global para Biocombustíveis, que contou com, dentre outros, né, Brasil, Índia, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Maurício, Itália, Argentina e Bangladesh. Tá? No começo vão ser 14 países, tá? Incluindo os principais produtores de biocombustíveis do mundo, tá? Também algumas organizações internacionais, e a ideia é aumentar o uso de biocombustíveis, tá? Que sejam mais sustentáveis, e junto com isso diminuir a emissão de CO2. Também teremos o aumento da parceria brasileira com a China em biocombustíveis, com a Índia, desculpa, em biocombustíveis. Tá? A Índia vai começar a adicionar etanol na gasolina, que nem no Brasil, e a Índia vai começar a produzir automóveis flex, tá? Com tecnologias brasileiras também. Tá? Né? Aqui no Brasil é muito comum um carro flex, mas se você não sabe, o carro flex é uma coisa quase praticamente brasileira. Tá? Não é tão comum assim no exterior. Então tivemos esse lançamento. Aí a gente vai falar um pouquinho de Brasil, né? A gente já falou no bloco anterior, mas lembrando, né? O Brasil recebeu a presidência do G20 nessa cúpula, né? O Lula recebeu lá o martelo e tal. O Brasil anunciou que estima que os custos da cúpula do G20 em 2024 serão de 300 milhões de reais. Desculpa, vai ser muito mais que isso. Tá? Se a gente pensar no custo no custo que a Índia anunciou, no custo das cúpulas recentes, vai ser 300 milhões de reais. Você não banca a segurança do Biden com 300 milhões de reais. Né? Claro, né? O Biden traz a própria segurança, traz a própria limusine e tal, mas enfim, o nosso ouvinte entendeu o que eu quis dizer. Né? Caso você, né, nosso ouvinte aí de RI, jornalista, vai trabalhar no G20 do Rio de Janeiro ano que vem, já reserva o hotel, inclusive. Mas, além dessa notícia, né, o Brasil, ao lançar, né, ao receber a presidência, né, disse que a plataforma será Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, e ele vai propor uma aliança global contra a fome, tá, para a erradicação da fome. Ele recebeu também do Narendra Modi uma muda de uma planta para ser plantada aqui no Brasil, né, como símbolo dessa aproximação, dessa parceria. No G20, né, ele também se encontrou com outras lideranças de forma bilateral, uma delas o MBS, né, e aí ele deve ter perguntado para o MBS, falou, umas joias aí que você deu para uma antecessora aí, que você sabe, né, assim, o que você pode contar para nós e tal. Se encontrou com o Narendra Modi, claro, ambos, né, nós tivemos uma declaração conjunta, inclusive, dos dois países, falando de reforma do Conselho de Segurança da ONU e tudo mais. Teve um comunicado conjunto também com Índia, África do Sul e Estados Unidos, que daí a sigla em inglês é BISU. Dá um bizu. Dá um bizu. Que são os países, né, que, né, o atual e as 3 próximas presidências do G20. Né? Falando justamente do compromisso com o grupo e tudo mais.
Aí a gente vai falar de outras notícias, né, ligadas ali à visita do bloco. Austrália e Filipinas aproveitaram o G20, né, para anunciar o aprofundamento de relações para uma parceria estratégica. Né, no caso, o primeiro-ministro Anthony Albanese, antes de chegar na Índia, né, passou pelas Filipinas, onde ele se encontrou com Bong Marcos. O Rishi Sunak, do Reino Unido, ele acabou sendo o peão isolado desse G20. Ele foi, das lideranças, o que realizou menos encontros bilaterais, tá? Inclusive um encontro bem mequetrefe com Narendra Modi, considerando que o grande sonho, né, do Reino Unido pós-Brexit é o grande acordo, né, de livre comércio com a Índia. A esposa, né, do Rishi Sunak se encontrou com lideranças femininas indianas, inclusive, né, ela que... É filha de um bilionário indiano. Exatamente, né? Ela tem nacionalidade britânica, mas ela nasceu na Índia. Ela nasceu na... Eu achei que ela já tinha nascido no Reino Unido. Não, ela nasceu na Índia, e como você falou, ela nasceu numa família que usava a nota de $100 de guardanapo, né? O Justin Trudeau, né, ele acabou tendo que passar um dia a mais na Índia, porque o avião dele deu chabu, tá? Isso é um termo técnico, inclusive, né? Você vai lá no canal do Lito, Aviões e Música, eles vão falar, não, tem vários tipos de problema no avião, um deles deu chabu, né? Mas teve algum problema, né, com o avião dele. Sorry. E aí, por conta disso, ele teve que passar um dia a mais na Índia, né? E ninguém sentiu falta dele no Canadá. Nem a ex-esposa. E o Macron aproveitou a viagem para dar um pulinho em Bangladesh, né? Foi até Dhaka, onde se encontrou com a primeira-ministra, Sheikh Hasina. E o Macron, cara... Matias, acho que uma das coisas mais geniais que você falou é a vibe Michael Scott que ele passa. Sim. Porque assim, eu vou abrir aspas pra ele, tá? Ele quis criticar a China, tá, gente, nessa frase, mas assim, faltou, né? O presidente francês falando disso é curioso, né? Ele falou assim, baseado em princípios democráticos e no governo de direito, numa região que enfrenta um novo imperialismo, queremos construir uma terceira via, sem a intenção de fazer bullying com nossos parceiros ou levá-los a esquemas insustentáveis. Né? Então ele quer dizer que a China faz bullying, que a China endivida os seus parceiros de maneira insustentável, que a China é imperialista. Mas assim, o presidente da França tem que ser muito cara de pau para falar, não, a gente não quer esse novo imperialismo. Né? É isso, ele passa uma vibe Michael Scott, porque ele parece que genuinamente... Ele vive fora da realidade. Assim, ele né? vive no mundo dele. Não tem autocrítica nenhuma. Então, e aí como parte dessa viagem, né, o Bangladesh, né, a principal linha aérea, né, do país, fechou um contrato aí para 10 Airbusão, tá? Que vão inclusive substituir parte da sua frota de Boeings, que está um pouquinho velha, tá? Então o Macron aproveitou essa viagem para Bangladesh, fazer acordos, conversar e vender uns Airbusão. Aproveitando essa questão, né, China e União Europeia, China e França, né, a União Europeia também essa semana anunciou, né, que vai diversificar a sua cadeia de suprimento para fornecedores de painéis solares, tá? Porque eles chegaram à conclusão, né, de que 65% da sua cadeia de suprimentos ligados a painéis solares depende da China. Então eles querem diversificar essa cadeia de suprimentos. E falando em Reino Unido, né, a gente mencionou o Rishi Sunak e a União Europeia, o Reino Unido voltou a fazer parte do programa, né, Horizonte da Ciência, né, Horizonte Europa, né, que é o programa científico da União Europeia, depois de alguns anos ausentes, né, ou seja, né, só levou a prejuízo, né, essa brincadeira. Aí a gente vai aproveitar o fato de que a declaração do G20, né, não condenou a Rússia e vão falar da guerra na Ucrânia.
Tá? Por quê? Você teve um item grande, inclusive, um item enorme, tá? Sobre a guerra na Ucrânia, que falou, né, da necessidade de preservar a integridade territorial, da necessidade de se negociar para uma paz duradoura, e de que países agressores não devem usar a força, mas em nenhum momento o texto acusa a Rússia diretamente, não fala a agressão russa, por exemplo. Fala países agressores. Quem é o país agressor é a Rússia, mas não nomeia, né? E isso gerou protestos de alguns países, inclusive da própria Ucrânia, né? O governo ucraniano protestou contra o que considerou um linguajar muito brando, né, em relação a isso, e o próprio Dmitry Kuleba, né, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, soltou uma nota dizendo que faltou dizer que a Rússia que é o país agressor, que a Rússia ocupa território da Ucrânia desde 2014 e que as lideranças russas são acusadas de crimes de guerra, tá? Aí, pensando no que aconteceu nas 2 últimas semanas em relação à guerra na Ucrânia, tá? Primeiro, no penúltimo final de semana, né, no dia 13 de setembro, o Putin e o Erdogan, presidente / sultão da Turquia, se encontraram em Sochi, né, o resort russo na costa do Mar Negro. Isso foi uma vitória russa, de certo modo, né, porque vamos lembrar, a Rússia saiu do acordo de grãos, a Rússia falou, olha só, quer renegociar, renegocia, mas a gente vai sair. E a Turquia, inicialmente, falou, tá bom, vamos renegociar, vem aqui, né? Porque o acordo foi negociado, foi assinado em Ankara, né? E o Putin falou, não, Erdogan, você que vem aqui, né? Vocês querem negociar esse negócio, então você que vem aqui. Então o Erdogan, que teve que ir até a Rússia, né, para conversar sobre o acordo de grãos, e não tivemos uma renovação, tá? O governo russo afirmou que não vai retomar o acordo de grãos enquanto algumas das sanções ocidentais forem mantidas contra a Rússia. Aí, no dia 6 de setembro, o governo dos Estados Unidos anunciou mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia no valor de 175 milhões de dólares, incluindo, né, munição com urânio empobrecido, tá? A gente já mencionou aqui um pouco dessas munições, as propriedades dela, né? Aquele piloto que a gente mencionou no último programa, que fugiu para a Ucrânia levando o seu helicóptero, né, um Mi-8, ele vai receber $500 milhão, tá, do governo ucraniano, tá? Mas o dinheiro não vai ser em dólares, o dinheiro vai ser em dinheiros ucranianos. E assim, se fosse esse piloto, eu pegava parte dessa grana e falava, Estados Unidos, me dá um green card, me dá uma nova nacionalidade, me põe no programa de proteção à testemunha, porque assim, o problema não é nem só desertar, sei lá, mas, né, ele levou um helicóptero junto, né, então acaba, lembrando que nós temos vários casos clássicos, né, o caso mais clássico, assim, da Guerra Fria, foi o cara que desertou com o MiG-25, né, quando o MiG-25 era um dos maiores segredos tecnológicos da União Soviética, e o cara pegou o avião e foi pro Japão e embolsou a grana dele, e ficou vivo para contar a história, né? Acho que ele tá vivo ainda, inclusive. Também no dia 7 de setembro, enquanto o Antony Blinken visitava a capital ucraniana, nós tivemos um ataque russo, tá, à cidade de Konstantinivka, que deixou pelo menos 17 pessoas mortas, atingindo inclusive um mercado em céu aberto. Tá? Foi um episódio bastante violento nesse caso, que o governo francês inclusive classificou como crime de guerra e o governo ucraniano classificou como um ato terrorista. Depois, no dia 11 de setembro, o governo ucraniano anunciou que retomou 2 plataformas de exploração de gás no Mar Negro que haviam sido ocupadas pela Rússia em 2014, tá? E foram retomadas e elas estavam sendo utilizadas como torres de radar pelos russos no meio do Mar Negro, tá? Elas eram apelidadas de Torres Boyko, tá? Por conta do ex-ministro Yuri Boyko. Essas plataformas, inclusive, elas eram relativamente antigas, ainda eram no período soviético, né? E as forças especiais ucranianas retomaram essas
plataformas de gás que, repito, estavam sendo utilizadas como torres de radar. Porém, tá? Vejam, né, que é um cravo na ferradura, né? A Ucrânia sofreu um revés importante essa semana, que foi o fato que, no início da semana, o governo da Hungria, o governo da Polônia, anunciaram que estenderiam, tá, os seus embargos aos produtos agrícolas ucranianos. E a Eslováquia anunciou ontem, tá? Hoje, dia 15 de setembro, que entrou nesse barco também. Vamos relembrar brevemente essa briga, tá? Como parte do apoio à Ucrânia na guerra, da solidariedade à Ucrânia, a União Europeia falou, olha só, vamos facilitar a entrada desses produtos na União Europeia, né, eventualmente serem exportados, enfim. Só que agricultores, especialmente dos países do leste europeu, começaram a protestar porque falaram, olha só, o produto ucraniano, ele entra aqui, ele entra mais barato, porque o salário na Ucrânia é menor, ele não precisa seguir as mesmas regras sanitárias e de qualidade que os produtos da União Europeia. Então você tem um monte de produtos agrícolas ucranianos inundando os nossos mercados e estão tirando a gente do mercado, estão ferrando a nossa produção, a gente não consegue competir, né? E aí, esses governos, especialmente do leste, por que os países do leste? Porque eles estão mais próximos, então o produto chega com preço bastante baixo, porque você tem pouco gasto com combustível, com o preço do frete, né? Então países como Polônia, Hungria passaram a impor medidas restritivas, até mesmo banir alguns desses produtos agrícolas ucranianos. Inclusive, na semana passada na Bulgária, fizeram um protesto que deram maçãzadas no prédio do Ministério da Agricultura. Compraram maçãs ucranianas e ficaram tacando as maçãs no prédio do Ministério da Agricultura. Falando, olha só, as maçãs aqui estão muito baratas, aí a gente fica fora da competição. A Ucrânia, ao mesmo tempo, fala, olha só, né, vocês precisam nos apoiar, nós estamos numa guerra. E aí chegou ao ponto que alguns políticos desses países, especialmente na Polônia, falam que, olha só, vocês têm que ser gratos a gente, porque a gente recebeu refugiados, a gente está mandando equipamento militar, a gente está ajudando vocês tudo que a gente pode, tá? No caso, por exemplo, a Hungria, ela baniu 24 produtos ucranianos, tá? Isso envolve cereais, alguns vegetais, carne bovina, carne suína e mel, tá? O mel ucraniano estava chegando muito barato na Hungria, por exemplo, tá? A Eslováquia também anunciou algumas proibições hoje, como mencionei, porém para o mercado doméstico, tá? Se o caminhoneiro estiver carregando lá, sei lá, mel ucraniano, e ele passou pela Eslováquia, mas o destino dele é a Alemanha, tudo bem. O que não pode é vender esse produto lá, tá? Então isso é um problema hoje dentro da União Europeia, tá? Especialmente para esses países do leste, tá? A gente já havia mencionado isso, né? Lembrando, o ministro da o agora ex-ministro da Agricultura polonês renunciou por conta disso. Porque ele falou, olha só, eu preciso proteger os meus agricultores, mas o governo precisa ajudar a Ucrânia, então eu não consigo fazer meu trabalho, eu vou me demitir. Aí, né, nessa lógica de um no cravo, um na ferradura, né, a gente vai agora para uma notícia positiva para os ucranianos, que foi a Ucrânia realizou, né, os primeiros usos dos mísseis de cruzeiro Storm Shadow, tá, fornecidos pelo Ocidente, lançados a partir, né, dos seus bombardeios Sukhoi 24, de origem soviética, e eles atacaram uma das principais bases navais russas em Sevastopol, tá? E nesses dois ataques, tá? Foram dois, tá? Nós tivemos pelo menos duas embarcações russas destruídas, tá? Uma delas foi o navio de desembarque Minsk, que é um navio da classe Roputia, que é um navio dos anos 1980, é um dos principais navios de transporte de tropas da frota do Mar Negro, e o outro é um submarino
da classe Kilo, porém a versão modernizada, tá? O Rostov-no-Don, né? Rostov-na-Donu, no nome original, que foi, gente, lançado ao mar, comissionado em 2014, tá? É uma embarcação nova. Ambas as embarcações estavam em dique seco, tá? E foram danificadas pelos mísseis de cruzeiro e muito provavelmente danificadas além do ponto de que o reparo fica economicamente viável. Então, essas duas embarcações muito provavelmente foram destruídas. E aí, tem uma questão muito interessante, que é, por que os ucranianos... E aí depois os ucranianos realizaram outro ataque com mísseis de cruzeiro também contra a Crimeia, destruindo um sistema de mísseis antiaéreos S-400, que é um sistema de míssil extremamente novo e caríssimo, tá? Por que a Ucrânia realizou essas operações? Porque você fala, poxa, mas a Ucrânia não está tentando recuperar os territórios? Por que não usou isso contra bases russas na Ucrânia ocupada, por exemplo? Né? Não que a Crimeia não seja Ucrânia ocupada para eles, né? Mas é uma base naval, no caso. Porque o impacto de propaganda, o impacto de moral disso foi muito grande, repercutiu muito, né? Sevastopol é uma das principais bases navais russas desde o século XVIII, né, gente? E o submarino, inclusive, né, ele foi utilizado para lançar mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia, então também tinha esse tom de, entre aspas, vingança, né? Então foi uma vitória de repercussão de propaganda muito grande para a Ucrânia, no sentido de que, olha só, com esses armamentos a gente consegue atingir o coração de uma das principais bases navais russas e a gente ainda destrói um sistema de mísseis antiaéreos, que é desenhado para derrubar mísseis de cruzeiro também. Então, a lógica militar desse ataque foi especialmente essa, né? Você destruir duas embarcações russas, de fato, não vai fazer uma diferença muito grande na linha de frente. Mas, na repercussão, na briga por propaganda e tudo isso, teve uma repercussão bastante grande. Aí, falando em ataque à Crimeia, meu caro Matias, o que aconteceu? Né? Essa semana foi lançado, está para ser lançada, uma biografia do bilionário, dono do Twitter, da SpaceX, o Elon Musk. Tá? E o Elon Musk, ele também é dono, né, do sistema de comunicações por satélite da Starlink. E a Starlink é utilizada pelos ucranianos, tá? No seu esforço de guerra. E o Elon Musk não faz isso porque ele é um baita cara legal, ele faz isso porque o Pentágono tá pagando, tá, gente? É importante deixar isso claro, tá? E aí, na repercussão, na discussão sobre o lançamento dessa nova biografia, né, que aí tem gente falando, né, ele ter um filho, né, aparecer um filho novo dele, alguma coisa assim, enfim, isso não importa. O fato é que o conselheiro do presidente da Ucrânia, o conselheiro do Zelensky, o Mikhailo Podolyak, que é o cara que a gente sempre comenta aqui, que ele faz um pouco o papel do bad cop, né? Ele é o cara que ele fala os sincericídios que o Zelensky, que os caras com cargo oficial às vezes não podem, né? Podolyak disse que ano passado a Ucrânia ia realizar um ataque com drones navais contra a base naval de Sevastopol, e o Elon Musk, afirmando que isso levaria a uma resposta nuclear russa e a uma terceira guerra mundial, desligou os satélites da Starlink. Mandou, né, óbvio, não foi ele que foi lá e apertou o negócio, né, mandou lá os engenheiros desligarem o satélite da Starlink, tá? Segundo o livro, repito, tá, o autor do livro é Walter Isaacson. Ele pensou que os ataques ucranianos tivessem sucesso, seria como uma nova Pearl Harbor e levaria uma nova escalada, e ele não queria ser parte disso, tá? E aí o Podolyak basicamente, né, caiu matando em cima do Elon Musk, dizendo que o Elon Musk, né, não permitiu, né, a operação, dizendo que ele age em prol da Rússia, né, que ele acaba sendo um ator pró-Rússia também. E aí essa semana, curiosamente, né, o Vladimir Putin disse que o Elon Musk é um empresário e uma pessoa extraordinária.
né? Ele é um empresário extraordinário, uma pessoa extraordinária, né? Então, enfim, para quem quiser, né, embarcar aí nas teorias, né, vão à vontade. E aí, finalmente, em relação à guerra na Ucrânia, nós vamos para uma série de notícias sobre questões orçamentárias e corrupção na Ucrânia. Por quê? O Zelensky vai se encontrar com o Joe Biden presencialmente na próxima semana, no contexto da Assembleia Geral da ONU. Essa semana, semana passada, melhor dizendo, ele foi a Israel, inclusive, onde ele se encontrou com o Benjamin Netanyahu, né? Ele falou de seus antepassados judeus, falou da sua família que morreu no Holocausto, parte da família dele que morreu no Holocausto, inclusive, né? Lembrando que assim, os territórios da então União Soviética que foram ocupados pela Alemanha nazista, como é o caso, né, da vila dos avós do Zelensky, né? Então muitos territórios na atual Ucrânia, Belarus, né, toda a Belarus, boa parte, né, da parte ocidental da Rússia, é uma das coisas mais violentas que já existiu na história, tá, gente? A gente tá falando de dezenas de milhões de pessoas mortas. O Zelensky, como eu disse, se encontrou com o Netanyahu, vai se encontrar com o Zelensky. O que tem a ver com orçamento e corrupção? A gente já falou aqui, tá, que cada vez mais, né, cresce o descontentamento de alguns políticos dos Estados Unidos, seja um descontentamento honesto, seja um descontentamento populista pensando nas eleições, em relação ao apoio à Ucrânia. O Congresso dos Estados Unidos, até o dia 30 de setembro, vai votar o seu orçamento, tá? Correndo o risco de ficar travado de novo. Junto com isso, então você tem o voto do orçamento, ajuda militar para a Ucrânia, que gera descontentamento em alguns setores políticos, especialmente dentro dos republicanos, mas também alguns democratas, né? Essas visitas que ele fez, e essa semana passada, melhor dizendo, nós tivemos a demissão do então ministro da Defesa da Ucrânia, o Oleksiy Reznikov. Lembrem-se, né, os nossos ouvintes mais antigos vão se lembrar, se você está ouvindo esse programa, né, se você está ouvindo o Xadrez Herbal pela primeira vez, a gente vai recapitular um pouquinho aqui. Recentemente nós tivemos um grande escândalo nas Forças Armadas ucranianas, que fez com que o Zelensky afastasse todos os chefes de sessões de recrutamento, porque os caras estavam aceitando suborno para não alistar os jovens ucranianos. Então, se você era um ucraniano em idade militar, mas que conseguia pagar ali cerca de $6 mil, você recebia alguma isenção qualquer, uma isenção médica fraudulenta. E aí um chefe de recrutamento tinha mais de 1 milhão de patrimônio, outro estava desfilando com um carrão, e por aí vai. E aí o Oleksiy Reznikov foi demitido, e quem foi colocado no seu lugar foi o Rustem Umierov, tá? Ele é de origem tártara, tá? Tártara da Crimeia. Ele é muçulmano, né? E aí tem gente dizendo que a Ucrânia deve ser o primeiro país do mundo, né? Pelo menos no tempos contemporâneos, que tem um presidente judeu, um ministro da defesa muçulmano. O Umierov, ele era o diretor, né, do Fundo de Propriedade Estatal da Ucrânia, que é uma espécie de... é o fundo dos programas de privatização de empresas estatais ucranianas, tá? Ele vai ser o 5º ministro da defesa sob o Zelensky e o 2º pós-invasão russa. E os dos outros 3, 2 caíram ligados a questões, por questões ligadas à corrupção, tá? A Ucrânia é um país que sofre, assim como o Brasil, com muita corrupção política. A gente falava disso antes mesmo da invasão, né? Quando eu falava, a Ucrânia pode se tornar um membro da União Europeia, tem várias coisas que afastam essa possibilidade de ser rápida, né? O tamanho da Ucrânia, o tamanho da população ucraniana, e o fato de que o governo ucraniano
não cumpre praticamente nenhum critério da União Europeia de transparência de gastos, de transparência pública, de combate à corrupção, enfim, uma série de questões. Então, quando você tem essas diversas notícias sobre corrupção pipocando, isso contribui para que os políticos dos Estados Unidos falem, peraí, a gente vai ficar mandando dinheiro para esses caras? Né? Eles vão embolsar o nosso dinheiro ou não? Né? Essa semana também tivemos a prisão de um dos principais bilionários ucranianos, o Ihor Kolomoisky, que foi um padrinho político do Zelensky, não porque ele era brother do Zelensky, tá? Uma história curiosa, mas porque ele se torna um rival do Petro Poroshenko. Ele era aliado do Poroshenko, né? O Poroshenko, que é o presidente ucraniano que antecede o Zelensky, né? Que era o rei dos doces, né? Porque ele tem as maiores empresas ali de guloseimas da Ucrânia. Eles brigam, e aí o cara fala, tá bom, então vou apoiar o seu rival na próxima eleição. E aí agora, esse oligarca, e ele no caso é um oligarca, ele é um cara que fez a fortuna dele a partir do desmantelamento da União Soviética. Né? Ele foi preso agora por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. Também existe a pressão para que o Zelensky vete uma legislação que foi aprovada no parlamento ucraniano, tá? Que diminui, né, a responsabilidade de candidatos em relação à declaração dos seus bens. Tá? Meio que enfraquece o que seria ali a lei da ficha limpa ucraniana. Tá? Então muitas pessoas estão pedindo para o Zelensky vetar essa lei que foi aprovada no parlamento, e junto com isso, e aí é uma manchete que muitas pessoas, né, devem ter visto, fizeram uma pesquisa entre julho e agosto na Ucrânia, em que entrevistaram 2.011 pessoas nas áreas não ocupadas, dizendo que o Zelensky, 78% delas, dizendo que o Zelensky tem responsabilidade pelos casos de corrupção. Vejam, não é que ele é corrupto, é que ele tem responsabilidade pelos casos de corrupção. Ele sabe. Ele sabe de tudo, ele deveria ter agido antes, enfim. Então, assim, a demissão do Reznikov foi uma espécie ali de bode expiatório para agradar tudo? É possível, não dá para saber, tá? Porque ele era o ministro da Defesa desde novembro de 2021. Mas a gente tem esses diversos episódios e que principalmente vão afetar o financiamento à Ucrânia pelo exterior, especialmente nos Estados Unidos, considerando que a gente já entrou em ano eleitoral nos Estados Unidos. Né? As eleições nos Estados Unidos são mais ou menos daqui a um ano. Tá? Então, só para... a eleição vai ser 5 de novembro, tá? Fui colar. Então, pouco mais de um ano das eleições presidenciais, né, nos Estados Unidos. Então, isso vai ser... essa discussão sobre corrupção, demissão do ministro da Defesa, tudo isso vai impactar, né, na imagem da Ucrânia e do fornecimento ou não de ajuda militar aos ucranianos. Tá? E, para deixar claro, a Ucrânia tem problemas de corrupção, independente da guerra, independente da agressão russa, independente do Zelensky. Tá? Você vai falar, o Zelensky é corrupto. Não, a Ucrânia tem um problema sistemático. Tá? E só que com a guerra isso se torna muito mais sensível, como o próprio Zelensky já falou. Né? Ele falou que o cara aceitar suborno em tempo de guerra é uma alta traição. Enfim, aí, meu caro Matias, a gente vai continuar um pouquinho na guerra, mas a gente vai agora para o nosso giro asiático. Tá? A gente vai, na verdade, para o cosmódromo de Vostochny, né, que fica ali no Oriente Russo, onde tivemos, nesse dia 12 de setembro, a cúpula entre Vladimir Putin e Kim Jong-un. Né? O Kim foi de trem, né? Foi de trem primeiro a Vladivostok, depois ao Cosmódromo. O Kim não anda de avião. Né? O seu trem é blindado, né? O carro blindado dele vai dentro do trem, inclusive. Né, o manobrista é muito bom, porque se vocês forem nas internet, vocês vão ver o vídeo do cara fazendo a baliza para enfiar o carro blindado dentro do trem. É complicado ali.
e se encontraram, falaram, né, que a Coreia, né, a Coreia do Norte no caso, né, dá todo apoio, né, a Rússia na sua guerra justa contra o imperialismo, tá? Eles trocaram presentes, no caso, os presentes foram fuzis, tá? E o Putin também deu uma luva de cosmonauta para o Kim Jong-un, porque eles visitaram, como disse, o cosmódromo, né, que é o novo cosmódromo russo, que foi concluído ali em 2011, acho, para diminuir a dependência de Baikonur, que fica em território cazaque. E o Kim escreveu, né, no livro de visitas que a glória à Rússia que deu nascimento aos primeiros conquistadores do espaço. Isso é imortal. Bonito. Bonito isso. Bonito isso. Eu li num livro de visita. E também o Putin cumprimentou o Kim por conta dos 75 anos do estabelecimento da República Popular Democrática da Coreia. Isso. E o Putin disse que a Rússia vai fornecer apoio ao programa de satélites da Coreia do Norte. Porque vamos lembrar, a Coreia do Norte já tentou 2 lançamentos de satélites, né, nos últimos semanas, e os 2 fracassaram, nos últimos meses, e os 2 fracassaram. E o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, declarou, né, que como vizinhos, nossos países implementaram cooperação em áreas sensíveis que não devem ser objeto de conhecimento público e anúncio. E o principal teor dessa visita, né, meu caro Matias, também já comentamos algumas vezes aqui no Xadrez Herbal, a guerra na Ucrânia está causando uma escassez global de munições, tá? De projéteis da artilharia, de projéteis de carros de combate, de foguetes. E a Coreia do Norte tem uma das maiores capacidades de produção de munição per capita do mundo, tá? Lembrando que a Coreia do Norte é um estado extremamente militarizado, que, por conta da situação de guerra congelada com o vizinho do Sul, né, usa muito do seu PIB em gastos militares, em estrutura militar, e produz muita munição de padrões ex-soviéticos, similares aos padrões que a Rússia usa. Tá? Então, essa reunião foi para concretizar, muito provavelmente algo que já estava sendo conversado desde aquela visita do Sergei Shoigu ao desfile dos 75 anos, que você citou, né, para o fornecimento de munições da Coreia do Norte para a Rússia. Tá? Por quê? Vamos lembrar, todos os países estão passando por essa escassez de projéteis, escassez de munições, tá? Tanto que vieram comprar munição até aqui no Brasil. Os países não podem, né, sacrificar as suas reservas estratégicas, então tem um limite até onde os países podem fornecer. Só que a Ucrânia hoje ela tem mais parceiros de fornecimento. Né? Você tem os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, você tem os países da OTAN. No caso, a Rússia, muitos dos potenciais parceiros de material bélico da Rússia não estão fornecendo tanto material assim. Por quê? Porque no caso da Índia, a Índia não está fornecendo munições para a Rússia, com medo disso ferir justamente a sua política de neutralidade e sofrer sanções. A China não pode afetar os seus estoques, assim como boa parte dos países da ex-União Soviética. Tá? A Rússia tentou comprar munições do Azerbaijão alguns meses atrás, já deve fazer uns 2 meses isso. Tá? E o Azerbaijão falou não, porque a gente precisa dessa munição para eventualmente usar contra a Armênia. Tá? Então, aí você fala, mas Felipe, a Coreia do Norte também está num estado, né, de conflito semicongelado. Só que a Coreia do Norte, como eu disse, tem uma capacidade de produção, um estoque muito grande. De munição, aí entra uma coisa que é importante de lembrar para os nossos ouvintes. Quando a gente fala de munição, não se trata necessariamente de uma munição de muita tecnologia agregada nesse caso. Então, eu não estou falando de que a Coreia do Norte ela tem um estoque muito grande de mísseis extremamente desenvolvidos. Não, os principais mísseis da Coreia do Norte eles têm um estoque relativamente reduzido. Mas eu estou falando, por exemplo, do foguete burro.
tá? O Dumb, né? O foguete, que é um foguete, né? Ele não tem chips, não tem grande tecnologia agregada, você precisa da quantidade, tá? Projéteis de artilharia que é basicamente o mesmo esquema de produção desde a década de 1950, tá? Esse tipo de coisa, tá? Em quantidade mesmo, que era parte da doutrina militar soviética, inclusive, né? A quantidade acima da qualidade. Porque, né, o que você consegue produzir mais ou o que é mais caro de produzir, né? Você tem essas duas possibilidades, né? Quando se trata de equipamentos militares. Não estou dizendo que os equipamentos são ruins, tá? Estou dizendo que você prioriza a quantidade. Enfim, então, esse que provavelmente foi o teor da conversa. E o grande curioso vai ser se a Coreia do Norte fornecer algum tipo de míssil para a Rússia. Por quê? Porque o programa de mísseis norte-coreano é sancionado pelo Conselho de Segurança da ONU, com autorização russa. Tá? A Rússia faz parte dessas sanções. Tá? Inclusive o Japão falou que, olha só, se a Rússia comprar armamento norte-coreano, isso vai violar sanções e a gente tem que tomar alguma providência. Né? O governo dos Estados Unidos também falou, olha só, a gente vai impor sanções, mas, né, o governo dos Estados Unidos não tem muito para onde correr, né, nesse caso, né? Não tem muito mais o que sancionar, né, no caso da Coreia do Norte. E hoje, dia 15, o Kim também visitou uma fábrica de aviões, tá? Também no Oriente Russo, e ele se tornou o segundo chefe de Estado estrangeiro a ver o cockpit de um caça Sukhoi 57, né? Que é o principal vetor, né? O mais novo vetor da Força Aérea Russa. E ele visitou ali o caça e tal. Dificilmente vai ser fechada uma compra, porque a Rússia não tem como entregar no curto prazo, né? A Rússia está com toda a sua produção militar comprometida com a guerra na Ucrânia. Aí a gente vai para outra visita, outra parceria, né? Que foi o Joe Biden visitando o Vietnã, tá? E aprofundando, tá, a parceria estratégica entre os dois países, tá? Assinaram aí vários acordos, inclusive, né? Acordos de investimento, acordos de cooperação de tecnologia e de inteligência, tá? E o Vietnã, muito provavelmente, vai começar a ser destino, tá? De investimentos que os Estados Unidos, né, nas últimas décadas, direcionou à China, e o próprio governo dos Estados Unidos provavelmente vai favorecer que esses investimentos sejam direcionados ao Vietnã, tá? Também conversaram sobre uma suposta negociação em que o Vietnã estaria para fornecer munições e armas para a Rússia, tá? E aí o Joe Biden visitou lá e falou, olha só, né, o que a gente pode negociar aqui para vocês não fazerem isso, né? Mas principalmente anunciaram essa cooperação estratégica, e a gente já lembrou aqui, né? Vietnã e Estados Unidos têm boas relações desde a década de 1980, especialmente nos últimos anos aprofundada, especialmente por conta da China, né? A China, que hoje é a principal rival dos Estados Unidos e que é vista pelo Vietnã como a sua principal ameaça, a sua segurança, né? São vizinhos, inclusive. Recentemente nós tivemos a segunda visita de um porta-aviões nuclear dos Estados Unidos às águas do Vietnã, tá? Então tivemos essa visita do Joe Biden ao Vietnã com muita pompa, tá? Assinando uma cooperação bastante profunda e principalmente tentando impedir uma aproximação maior entre Vietnã e Rússia. Agora, uma coisa que é importante mencionar, isso significa que o Vietnã se tornou um aliado dos Estados Unidos, um aliado dos Estados Unidos contra a China, alguma coisa assim? Não, com o perdão da redundância. Por que redundância? Porque o Vietnã tem como pilar da sua política externa a chamada política dos 4 nãos, tá? Que é, o Vietnã não integrará nenhuma aliança militar, não vai permitir que um terceiro país coloque bases militares no seu território, o Vietnã não vai usar a força nas suas relações internacionais e não vai apoiar um país numa agressão contra um terceiro país, tá? Então, mesmo com toda essa cooperação, não se trata de uma aliança militar entre Estados Unidos e Vietnã.
E passando por uma notícia interna do Vietnã, infelizmente, tivemos um grande incêndio num prédio residencial em Hanoi que deixou 56 pessoas mortas. Tá? O governo vietnamita já ordenou uma grande operação de fiscalização em prédios de Hanoi. A origem do incêndio, inclusive, teria sido, possivelmente foi um curto-circuito devido a um alto número de instalações de ar-condicionados. Qual que é o plural de ar-condicionados mesmo? Ares condicionados? Ares condicionados? Aparelhos de ar-condicionado. Pronto. Aí, boa. Tá, muitos aparelhos de ar-condicionado, e aí causou alguma sobrecarga, enfim, alguma coisa assim. E aí o governo vietnamita já ordenou uma grande operação para fiscalizar esses tipos de edifícios. De lá vamos para a China, a República Popular da China, China continental, China comunista, China Pequim, que anunciou essa semana que funcionários do governo, né, e integrantes do Partido Comunista, né, não podem usar iPhones. Tá? É a réplica. Né? Funcionários diplomatas dos Estados Unidos e países ocidentais não podem usar Xiaomi ou Huawei. E viralizou essa semana um vídeo do Son, o jogador sul-coreano do Tottenham, que ele, por contrato, não pode pegar em nenhum aparelho que não seja Samsung. Não pode encostar. Não pode encostar. Então vem uma fã pedir para ele tirar foto no iPhone, ele pede educadamente que ele não pode tirar a selfie ele mesmo. Ah, tá. A moça que tinha que tirar. Tá. Isso. Ele não pode tocar. Nossa, em público. É complicado isso, hein? Mas se a dona Samsung quiser patrocinar nós aí, a gente aceita mesmo assim. E as ações da dona Apple caíram 3,6%. Tá? Depois desse anúncio do governo chinês na semana passada. Tá? Infelizmente, tivemos um grande volume de chuvas, né? A maior chuva já registrada em Hong Kong nos últimos 140 anos, que deixou diversas regiões alagadas, causou muito prejuízo econômico e, infelizmente, pelo menos 2 pessoas morreram. Tá? Também tivemos mais uma operação militar, né, da China em relação a Taiwan, né, com exercícios militares perto da ilha, e deputados dos Estados Unidos solicitaram uma investigação que pede por mais sanções contra a Huawei chinesa e a Corporação Internacional de Produção de Semicondutores, né, a SMIC. Por quê? Porque a Huawei lançou recentemente, né, o seu novo aparelho, né, e com um chip de 7 nanômetros. Tá? E isso é muito avançado, como eu e o Matias sabemos explicar muito, né, o que é um chip. Brincadeiras à parte, né? Sei lá, acho que o pessoal da Adrenaline deve ter feito algum vídeo sobre isso, né? O pessoal, né, do nosso querido Diego. Então, deem uma olhada lá se eles produziram alguma coisa, né, sobre esses novos chips. Acho muito provável, né, eles vão ser uma referência muito mais confiável do que eu e o Matias para falar de chip. O fato é, a Huawei lançou um celular que tem um chipão, tá? Um chip poderosão, e aí esses deputados falaram, olha só, a Huawei aparentemente violou parte das sanções porque esse chip teria tecnologia que seria de origem dos Estados Unidos, que não poderia ter sido vendida à empresa chinesa, tá? Então solicitaram essa investigação. Falando em investigação, o ministro da Defesa da China, o Li Shangfu, ele está há 3 semanas sem aparecer em público e hoje, segundo a agência Reuters, foi anunciado que ele está sendo investigado por corrupção. Tá? Lembrando que o ex-ministro de Relações Exteriores também passou um tempo sumido até ser definitivamente afastado do cargo. Aí a gente vai para Taiwan, para a República da China, para a província rebelde de Taiwan, onde a presidente, né, a Tsai Ing-wen, ela finalmente, né, ela restaurou, ela reabilitou as vítimas do terror branco, né? Terror branco é o nome que é muitas vezes dado às vítimas de grupos fascistas
né, no contexto especialmente de guerras civis. Então, por exemplo, na Guerra Civil Russa você teve o terror vermelho e o terror branco. Na Guerra Civil Espanhola você também teve o terror branco. No caso de Taiwan, o que foi o terror branco? Foram as mais ou menos, né, aí entre 20 e 30 mil pessoas, tá, que foram executadas nos anos que vigorou a lei marcial em Taiwan. Tá? A Taiwan, quando era governada pelo Chiang Kai-shek, né, o ditador do Kuomintang, né, foi o país que teve a lei marcial em vigor por mais tempo. Tá? A lei marcial vigorou em Taiwan por 40 anos, de 1947 a 1987. E nesse período, como eu disse, entre 20 e 30 mil pessoas foram executadas pelo governo. Tá? Tanto por serem acusados de serem comunistas, né? Mas muitos deles por qualquer dissidência política, por serem intelectuais, e também questões étnicas. Tá? Também teve algumas questões étnicas ligadas a algumas dessas pessoas mortas. Tá? E tudo isso faz parte desse terror branco. E aí agora, tá? Né, mais de 30 anos depois do fim da lei marcial, que a presidência de Taiwan reabilitou, né, as vítimas, no sentido de que, olha só, essas pessoas eram inocentes, né, foram vítimas inocentes desses massacres. De Taiwan, meu caro Matias, a gente vai passar pela Península Coreana rapidamente, né? A gente falou do encontro do Kim com Putin, tá? Mas com duas notícias. A primeira delas é que a Coreia do Norte lançou ao mar o seu primeiro submarino capaz de levar mísseis nucleares, tá? E assim, eu não sou nenhum expert, não sou um completo ingênuo, mas não sou nenhum expert, mas se você olhar, né, se vocês verem as fotos, as imagens externas do submarino, ele é claramente um modelo Delta soviético, tá, que foi talvez com recheio adaptado, né, mas assim, é basicamente um modelo soviético dos anos 80 lançado ao mar agora. E a outra notícia é que a Coreia do Norte testou um míssil de cruzeiro lançado a partir de um navio patrulha, tá? Então mais testes armamentistas da Coreia do Norte. Nas Filipinas, a Maria Ressa, né, a jornalista laureada com o Prêmio Nobel da Paz, que havia sido presa, né, acusada ali de evasão fiscal e tudo mais como parte da repressão política do governo Duterte, ela foi finalmente inocentada de todas as acusações. De lá vamos para o Japão, das Filipinas vamos para o Japão, já que, primeiro, a Suprema Corte do Japão ordenou, tá, que o governo de Okinawa ceda o terreno para a expansão de uma das bases dos Marines dos Estados Unidos, dos fuzileiros navais, seja expandida. Tá? Muitas pessoas estavam protestando contra essa expansão. O próprio governo local de Okinawa era contra, tá? Mas a Suprema Corte falou, olha só, não são vocês que decidem isso, né? É o governo nacional autorizou. Lembrando que Okinawa ficou sob ocupação dos Estados Unidos, né, durante muito tempo. Depois você teve o acordo, né, de fechamento da base de Okinawa, depois que uma menina local foi violentada por 3 militares dos Estados Unidos, né, e 70% da presença militar dos Estados Unidos no Japão é na ilha de Okinawa, inclusive. E a presença estadunidense é tão mal vista em Okinawa que o Karate Kid 2 foi filmado no Havaí por questões de custo, mas também de facilidade, né? De que não teria um rechaço da população local. E o Havaí também tem uma comunidade muito grande de Utinanchu. E lembrando que, né, explica para os nossos ouvintes, são os nativos de Okinawa. São os nativos de Okinawa, isso. Né? Lembrando que os nativos de Okinawa não são japoneses, né? Okinawa foi anexada pelo Japão. Eles não são da etnia Yamato. São cidadãos japoneses, mas não são, você explicou melhor. E é curioso, né? Porque vários atletas dos Estados Unidos, você vai ver, é local de nascimento Okinawa, né? Porque filho de militares que estavam lá, né? Enfim. E o Japão também voltou a lançar, né, a sua missão à Lua, né? Lembrando que recentemente essa missão falhou, né? Mas agora lançaram de novo, né?
E a ideia, então, é que o Japão se torne o 5º país do mundo a pousar na Lua. Também no Japão, nós tivemos uma das principais agências, né, de talentos pop, a Johnny & Associates, passando por uma crise, já que os seus chefes, né, renunciaram ao cargo, tá, incluindo ali a Julie Fujishima, né, no caso Fujishima Jolie, devido a um escândalo de casos de abuso sexual e violência psicológica dentro da agência, né? Lembrando que muitos desses grupos e atores, jovens atores, em países como Japão, Coreia do Sul, eles têm que fazer parte de uma dessas grandes agências e eles são treinados para isso desde a infância, tá? E, enfim, acaba, né, levando muitas vezes a casos, né, de depressão, problemas de saúde mental e tudo mais. Aí a gente volta lá para a Índia, para a origem do bloco, lá pro G20, né, para falar da vizinhança indiana, digamos assim, com 3 notícias, meu caro Matias. Uma delas é que Paquistão e Afeganistão, essa semana, tiveram uma desinteligência, tá, na sua fronteira, com os dois países acusando um ao outro, né, de estarem violando a fronteira, tá? E por conta disso, a fronteira foi fechada em um dos principais pontos de travessia, o de Torkham. No Sri Lanka, mais ao sul, o Gotabaya Rajapaksa, nós ouvintes estavam com saudades de ouvir o sobrenome Rajapaksa aqui, né, que foi um sobrenome muito presente por muito tempo. Ele rejeitou, tá, a tese, a acusação feita por um programa de TV britânico, tá? Que fez um documentário afirmando que os ataques terroristas da Páscoa de 2019, que na época inclusive foram o tema principal do Xadrez Herbal, tá? Foi a capa do programa, inclusive, 2019. Mas enfim, o programa acusa o então governo Rajapaksa de ter facilitado a vida dos terroristas, tá, ligados ao Daesh, para intencionalmente criar insegurança no país e facilitar, tá, a plataforma Rajapaksa, a plataforma, né, de segurança nas eleições posteriores. Tá? Então, basicamente, o documentário britânico fala, olha só, o Rajapaksa virou a cara para os informes de inteligência do atentado. Ele basicamente deixou o atentado ocorrer para se beneficiar disso nas eleições. E finalmente, né, no último dia 9 de setembro, tivemos o primeiro turno das eleições para presidente das Maldivas. O segundo turno será disputado pelo Mohamed Muzzou, que ficou em primeiro lugar com 46% dos votos, e em segundo lugar ficou Ibrahim Soli com 39% dos votos. E o que acontece? O Moizou, tá? Ele é o candidato da oposição, né? O Soli é o atual presidente, o Moizou é o candidato da oposição e é o candidato apoiado pela China, tá? E é o candidato de um partido islamista também, né? Lembrando que as Maldivas é um país de maioria muçulmana, tá? Então isso vai ser interessante de olhar. Bem, Felipe, tivemos um pouquinho mais de 80 minutos no bruto, né? Não sei depois dos cortes, mas enfim,